Vamos direto até Washington, então, fazer contato com a Adriana Araújo, que se afastou esses dias aqui do Entre Nós justamente para fazer essa viagem, para trazer informações dessa eleição extremamente apertada, decisiva para o futuro dos Estados Unidos e também de parte do mundo. A Adriana falando com a gente direto de Washington, com a visão ali ao fundo do Capitólio, uma bela imagem. Boa tarde, Adriana, bem-vinda aqui ao seu Entre Nós. Oi, Renan, boa tarde para você, para Juliana, Paula, para todos que estão nos ouvindo pela Rádio Band News FM e assistindo pela Band News TV. Como eu falo, normalmente quando eu estou aí no Brasil, pode chegar que você já está entre nós. Hoje, numa conexão do Entre Nós Brasil, Estados Unidos, Capital Federal. Como você disse, eu estou na frente do Capitólio para falar justamente dessa que vai ser certamente a eleição mais acirrada da história recente dos Estados Unidos. Agora, 2 horas a menos aqui em Washington, portanto, 12:05 aqui agora. Clima surpreendeu a gente, viu? Olha só, um solzinho, inclusive abrindo agora, tá calor, 16 graus. Para aqui é calor nessa época do ano, geralmente é mais frio, mas eu vou mostrar um outro clima para vocês, que é o clima de como está a cidade nessa expectativa por essa eleição tão disputada. Olha só aqui do lado, olha, em frente ao Capitólio, vários repórteres de várias partes do mundo enfileirados justamente para levar as notícias para todo o planeta. Ali atrás, uma colega da Grécia veio conversar comigo, perguntou se no Brasil tem alguma torcida para Câmara ou por Donald Trump. E aí eu expliquei que, como no Brasil a gente tem eleições polarizadas há algum tempo, eu imagino que no Brasil eles estariam como aqui, dentro da margem de erro, no empate realmente seria acirrado aí também. E ela me disse que na Grécia tem uma expectativa de vitória da Câmara, uma torcida da Câmara. Logo aqui atrás, olha, tem manifestantes também contra a guerra no Oriente Médio, fazendo quase que uma enquete. Hi, can I show, please? Ó, fazendo uma enquete. As pessoas marcam ali Trump, ninguém, ou Harris. Enfim, aqui a Câmara é chamada apenas assim, Harris. Então, ele faz uma enquete vendo o que as pessoas que passam aqui na frente do Capitólio preferem. Mas vamos às informações desse dia de hoje, que é decisivo. Últimas horas de campanha. E os candidatos gastando sola de sapato e muitos comícios marcados. Donald Trump começou na Carolina do Norte. Lá estão em disputa 16 delegados na eleição indireta que acontece aqui nos Estados Unidos. Depois ele vai para a Pensilvânia. Entre os 7 estados decisivos, é o maior estado em número de delegados, são 19. E Trump termina a campanha, fecha, como ele fez em outras 2 disputas, quando venceu e quando perdeu para Biden, no Michigan. Lá a disputa é por 15 delegados. Já a Kamala Harris, ela foi direto para a Pensilvânia. Ela vai gastar todas as fichas lá na Pensilvânia com 4 comícios, porque o estado é grande, então ela vai para 4 lugares diferentes. Vai terminar a campanha hoje à noite num mega show montado em frente ao Museu de Arte Moderna de lá e com estrelas como Lady Gaga, uma lista enorme de artistas, Rick Martin, que vão estar lá com ela dando esse apoio. Aqui pode isso, gente, pode fazer comício com artista, mega show, e ela espera reunir pelo menos 75 mil pessoas. Ou seja, até a reta final, eles estão disputando voto a voto, pedindo que o eleitor vá às urnas amanhã, porque aqui, como a gente sabe, não é obrigatório o voto, então tem que fazer esse convencimento para que as pessoas saiam de casa até o último minuto. Até agora, na votação antecipada, 78 milhões de americanos já foram votar pessoalmente nas sessões ou enviaram suas cédulas eleitorais pelos correios. E isso é mais da metade do que o total de eleitores na eleição de 2020, quando Joe Biden venceu Donald Trump. Bom, a gente pode seguir por aqui conversando, vocês podem perguntar tudo o que quiserem, a gente troca informações aqui sobre a eleição americana. O que eu não souber, eu apuro, mas vamos lá. Adriana, você estava falando aí, último dia de campanha, eu estava lendo também, que eles estão fazendo muitas campanhas em redes sociais, justamente por isso que você falou, tentando chegar nos jovens, por aí o voto não é obrigatório, então essas últimas horas eles estão jogando bastante ali pro celular, tentando achar esse público. Mas você falou também, olha, aqui tá tudo acirrado, e sei que as últimas pesquisas saíram e a gente tem um empate técnico, né, com a margem de erro. Olha só, é empate mesmo. Todos os resultados mostram que eles estão na margem de erro. Então, a Câmara tem uma ligeira vantagem em 4 estados, mas dentro da margem de erro, empate. Pode ser simplesmente uma pequena diferença que não significa
nenhuma vantagem efetivamente para ela. O Donald Trump tem uma chance maior, uma pequena chance maior de vitória no Arizona, mas também dentro da margem de erro. Na Pensilvânia é empate. A rede CBS diz que eles estão iguais, 49-49. Então, assim, tá tudo igual. Agora, saiu uma pesquisa, Paula, que aí chamou a atenção nesse final de semana, inclusive já repercute na economia. A Ju pode comentar comigo também sobre isso, que é o seguinte: em Iowa, é um estado que tem só 6 delegados, que nessa eleição ele tem capacidade de indicar somente 6 delegados. Não é um estado pêndulo, aquele estado considerado decisivo, porque ora vota com os democratas, ora vota com os republicanos. Mas o Trump tinha 18 pontos de vantagem lá quando o Biden era candidato. Depois, a Câmara encostou. Ficou 4 pontos atrás. E nesse fim de semana, saiu uma pesquisa que mostra que ela estaria 3 pontos à frente. Isso ainda é dentro da margem de erro, gente. Só que, como esse estado é tradicionalmente republicano, essa pesquisa, que foi feita por uma pesquisadora muito renomada aqui nos Estados Unidos, a Amy Seltzer, ela acertou todos os outros resultados de eleições anteriores lá em Iowa. Então, essa pesquisa pode mostrar uma tendência de que o meio-oeste americano viria, de alguma forma, para mais perto da Kamala Harris. E o que aconteceu, Ju? Já jogo a bola para você para a gente falar de economia. O que aconteceu? A moeda americana, o dólar, teve uma desvalorização registrada hoje aqui pela imprensa do país, frente à moeda japonesa, também frente ao euro, em torno de 0,6%, pequena, mas isso já indicaria um temor, uma sensação de que pode ter uma virada aí de Kamala Harris. Por que eu falo virada? Porque nas pesquisas eles estão empatados, porém para o mercado financeiro as apostas eram maiores na vitória de Trump. Então essa pesquisa de Iowa, que elege só 6 delegados, acendeu esse alerta de que pode ter uma dianteira da Câmara nessas horas finais. E só completando para passar para a Ju, como a Paula falou, Paula, foi a campanha inteira assim, né? O tempo inteiro internet, mas realmente, Paula, hoje, uma overdose. No final de semana foi uma guerra publicitária. O tempo todo, novos cortes, propaganda na TV, porque aqui isso é possível. A Câmara foi para o horário, intervalo do futebol americano, no domingo à noite, com um comercial falando de economia justamente, Ju, falando que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai gerar oportunidade, porque é um ponto delicado, já que a avaliação do Biden nesse aspecto não é tão positiva. E o Trump é a mesma coisa, o tempo todo recortes na internet, o tempo inteiro discursos dele. E aí no caso do Trump, falando mais para a base dele, porque qual é o desafio do Trump? Fazer com que os homens brancos, nesse eleitorado que ele tem vantagem, fazer que esses eleitores vão para as urnas amanhã votar. Se as mulheres forem votar em maioria, a Câmara tem mais vantagem. Se o Trump conseguir fazer o público que ele tem mais votos, homens brancos, irem às urnas, aí ele pode ter uma vantagem maior. Pois é, a gente chama aqui, Adriana, de corrida maluca as eleições americanas, porque pode votar antes pelo correio, né? Pode votar depois da terça-feira, que a gente imagina que é a data limite para votação, e tem estados que aceitam a votação depois. Então, é difícil entender realmente como que pode, né, a maior economia do mundo ter uma votação tão caótica, expectativa aí de resultado para domingo. Imagina, aqui no Brasil já sai no mesmo dia, né? Então é uma loucura traduzir isso tudo. Adriana, muito bom ter você aí traduzindo um pouco isso tudo para a gente e vendo que o dólar hoje está cedendo aqui em relação ao real também, caiu bastante, está 5,76 depois de fechar em 5,86 na sexta-feira. O Haddad ajudou, está prometendo anunciar essa semana o pacote, tem uma especulação que pode sair hoje aquele pacote de corte de gastos. Agora, Adriana, sem dúvida nenhuma, você falou, o mercado financeiro já está levando no preço a vantagem vista do Donald Trump hoje pelos modelos que são usados. Agora, para a gente, a Câmara, sem dúvida, seria muito melhor. Do ponto de vista de não ter as ameaças de barreira tarifária, né, que o Trump está prometendo. Agora, quando você olha aí dentro dos Estados Unidos, a economia ela não é bem avaliada, como você falou do governo Biden, né? Então, por mais que você tenha o desemprego baixo aí e tal, justamente na economia o Trump tem vantagem, né?
É isso. Olha só, Ju, só sobre a corrida maluca, não posso deixar de comentar, Ju. É uma ótima comparação, porque é uma corrida maluca. Eles não estão disputando uma corrida, são 50 corridas. Aí se você olhar para a corrida principal, a nacional, mesmo que um saia com a cabeça ali um pouquinho para frente do outro, pode não ganhar, pode perder, porque o que conta é a eleição, a corrida nesses 50 estados, a eleição dos delegados, a soma dos delegados. Quem consegue 270 delegados, então, vai ser o próximo presidente ou a próxima presidente, mesmo que às vezes não tenha ganhado no cenário nacional. Então, é uma corrida maluca. Eu acho que a gente pode comparar também assim com um quebra-cabeça, né? Porque na reta final, eles ficam fazendo aquelas projeções de qual estado, quem vai ganhar onde. Então, você fica tentando montar várias combinações. Maluco demais também pensar que aqui não tem um Tribunal Superior Eleitoral como aí no Brasil, que anuncia oficialmente o resultado. Os americanos recebem o resultado pela imprensa. É a imprensa, as grandes redes de televisão, CBS, CNN, New York Times, a AP, a agência de notícias, elas vão fazendo projeções com seus estatísticos, com repórteres em 7 mil pontos de votação, passando os dados que estão sendo contados ali, às vezes em urna eletrônica, às vezes no papel, passando os dados, e aí quando os estatísticos têm confiança de que podem cravar o resultado, aí enfim, breaking news, e o resultado é anunciado para a população. Então, de fato, é tudo isso. É uma corrida maluca, é um quebra-cabeças difícil de você acompanhar as projeções, mas agora a metáfora melhor é cara ou coroa. Quem vai dar? Joga a moedinha para cima, quem se arrisca a dizer quem vai ganhar. E sobre a economia, Ju, eu tive na Pensilvânia esse domingo, passei o dia todo lá. E a Pensilvânia, como eu disse, é um estado muito importante, porque são 19 delegados que estão na disputa. Ao todo, os estados pêndulo têm 93, somam 93 delegados. A Pensilvânia são 19 delegados ao todo. E por que a Pensilvânia é muito importante? Por esse tamanho, né, por esse número de delegados, e também porque a economia pesa muito lá. E aí eu falei tanto com eleitores de Trump, num comício, quanto com eleitores da Kamala Harris, que a gente vai mostrar hoje à noite no Jornal da Band. O Joe Biden não é bem avaliado nesse momento, tem 40% de aprovação, que é considerado baixo. E o que eu ouvi dos eleitores de Trump? Inflação alta demais. O custo de vida está muito mais caro do que antes da pandemia. A inflação aqui chegou a 9% ao ano em junho de 2022 no governo Biden. Agora está abaixo de 3%, chegando perto mais da meta, de 2%. Mas a inflação mais baixa não significa que a comida ficou mais barata. A gente fala muito isso aí no Brasil, é que a comida parou de subir. O preço da gasolina, dos alimentos, eles pararam de subir, mas ficaram altos. Então, o dólar está comprando menos comida, está pagando menos o que os americanos precisam. E essa é a queixa geral dos eleitores de Trump. Essa é a principal vantagem dele, porque os eleitores reclamam disso, querem empregos com salários melhores, inflação mais baixa, estão sentindo esse custo de vida alta. Por outro lado, lá na Pensilvânia, os eleitores da Kamala Harris, eles falam que a responsabilidade não é do Biden apenas, que isso é reflexo da pandemia e também apontam erros na gestão de Trump quando ele era presidente. Mas a questão econômica é crucial e isso dá uma vantagem nesse aspecto para o Donald Trump. Já a Kamala Harris busca vantagem justamente no público feminino, na questão do aborto, que como aqui nos Estados Unidos, em vários estados, esse é um direito, o acesso das mulheres ao aborto é garantido. As mulheres temem que o Trump seja um retrocesso. A Kamala bate muito nessa tecla, fala muito sobre isso. Então, cada um tentando procurar convencer e ganhar vantagem no público que já tem mais, a opção por um ou por outro. Adriana, a gente estava falando mais cedo por telefone, né, sobre as suas impressões assim que chegou por aí. Eu queria que você compartilhasse com quem está acompanhando a gente aqui no Entre Nós. Que país você encontrou? Você já morou aí, foi correspondente, já cobriu outra eleição americana, mas agora, Estados Unidos de 2024, que país é esse? Bom, Renan, eu morei aqui. E na eleição de 2016, eu fiz a cobertura tanto da eleição quanto da posse. A de 2020, eu não estive nos Estados Unidos. Eu cobri aí do Brasil, acompanhei e, enfim, participei do noticiário aí do Brasil. Os Estados Unidos de 2016 e agora, 2024, tem uma diferença na expectativa, na ansiedade das pessoas, porque, de fato, lá em 2016, as pesquisas todas mostravam que a Hillary Clinton iria ganhar. Então, a noite do 2016,
da apuração de 2016 foi uma noite de choque. Ninguém esperava aquele resultado, que foi a vitória de Donald Trump. Os mercados, a Ju vai se lembrar, os mercados financeiros no mundo inteiro vindo abaixo, um desespero, um pânico nas economias do mundo todo. E quem contava com a vitória da Hillary, muita gente diz inclusive que as pesquisas mostravam que era tão certa a vitória dela, que muita gente até desistiu, desanimou de votar. E isso pode ter contribuído para o resultado. Então, muita gente que esperava a Hillary Clinton presidente, a primeira mulher presidente, se decepcionou, se frustrou, teve um choque. Hoje é o ponto de interrogação na frente de todo mundo. E também uma campanha de polarização que se consolidou, ficou ainda mais forte. Ela já começava lá em 2016 com o Trump, mas de lá para cá a gente vê claramente essa polarização muito mais forte. Tem uma preocupação muito grande, e isso eu senti diferença, sempre tem. Muita segurança, muito policiamento em Nova York, aqui em Washington, num período eleitoral e de posse presidencial, como vai ser em janeiro do ano que vem. Mas esse ano mais, viu? Só que em Washington são 3.000 policiais se revezando 24 horas nas ruas, em todos os estados, Guarda Nacional de prontidão, e isso para evitar qualquer tipo de manifestação mais violenta, ataque aos locais de votação. Claro, precaução maior depois da invasão aqui desse prédio, o Congresso americano, o Capitólio, em 2021, quando Trump perdeu as eleições para Joe Biden. A gente se lembra do 6 de janeiro com a invasão violenta aqui ao Capitólio. Então tem esse temor, isso eu sinto de muito diferente. E como eu disse, a ansiedade das pessoas, todo mundo, as pessoas, para vocês terem uma ideia, quando tem um repórter fazendo uma matéria, você entrevista e no final elas perguntam assim, e você, o que você acha? Eu falei, não, o que eu acho não, o que vocês acham? Ninguém tem essa resposta. Ô, Adriana, a gente está aqui na esperança de que, se a Câmara vencer, o dólar pode ceder bastante. É isso que se espera aqui no Brasil. Vai ser um alívio tanto para a nossa inflação e também a pressão do governo de corte de gastos. Porque quando o mundo está muito estressado, a tendência é o governo ter que demonstrar maior credibilidade. Então, a gente preparou aqui uma listinha. Se o dólar cair, aí você traz as nossas encomendas, tá? Deixa eu contar uma coisa para vocês, não é se o dólar cair. O dólar nem é tão problema, eu faria a maior gentileza de presentear todos vocês. O problema é ter tempo para ir às compras no meio de uma cobertura dessa. Pois é. Mas você falou, rapidinho só, desculpa, Renan, que a Adriana estava falando da questão da inflação, e eu me lembro que a semana passada, né, o Eduardo Barão entrou com a gente aqui, e ele falou isso, da questão do quanto ele está sentindo no bolso também, está esperando seu pão de queijo, tudo aquilo que o Renan falou que você está levando para ele, mas ele mesmo disse, brincando em algum momento com uma campanha, com a campanha do Donald Trump, que como tinha chamado o Biden de lixo, quem vota nele, ele foi lá de lixeiro um dia, e eu lembro que o Barão falou assim, olha, aqui nos Estados Unidos, com a economia do jeito que é que todo mundo precisa hoje de 2 empregos. E é isso que você e a Ju estavam falando da questão econômica que bate muito aí nessa eleição, né? Era uma brincadeira ali de Donald Trump, mas um meme que virou, porque é isso, aqui todo mundo para se virar hoje, se vira, mas precisa de um emprego a mais do que tinha antigamente. E a equipe de marketing do Donald Trump foi muito esperta, muito ágil para aproveitar esses momentos e, enfim, fazê-lo vestido ali de uma pessoa da limpeza da cidade, de gari, para aproveitar aí a onda e viralizar nas redes sociais. Mas olha só trazendo um exemplo para você, Paula, ontem eu entrevistei um caminhoneiro num comício do Trump. E aí ele me disse que antes ele ia ao mercado e ficavam ali $200. E hoje ele gasta pelo menos o dobro. Que a gasolina está cara, que o que estão pagando tem vaga. Criaram emprego, tanto que os dados, a Ju acompanha aí de pertinho, a administração de Joe Biden criou empregos. Mas a reclamação geral é que eles pagam salários mais baixos. Então ele falou assim, às vezes eu tenho que me virar, trabalhar muito mais para conseguir pagar a conta do mercado. Então, efetivamente, as pessoas estão sentindo isso, essa desesperança, esse desgosto aí com a economia, que é um ponto a favor do Trump, como eu expliquei mais cedo.
Olha, enquanto você está falando, Adriana, trazendo as informações aí direto dos Estados Unidos, tem ouvintes da Band News FM que estão nos Estados Unidos, são eleitores, inclusive um ouvinte nosso mandou uma foto, falou que votou no Illinois, levou mais de 1 hora na fila para conseguir votar, e a nossa ouvinte Selma mandou uma mensagem diretamente para você, falando para você se proteger, que aí tá gelada, é para você tomar cuidado com a sua saúde, para você fazer essa campanha, essa cobertura até o fim, viu? Estão preocupados aqui. Gente, aqui tá assim, é a Selma, né? Uhum. É a Selma. A nossa ouvinte é a Selma. Então, Selma, olha só. Aqui tá assim, agora eu tô sentindo calor. Abri um solzão aqui, ó, que eu tô sentindo calor. Tirei o casaco, inclusive, porque tá quente. Para essa época do ano é calor em Washington. Eu peguei frio, muito frio, na eleição de 2016. Então, vim com a roupa errada. Errei no guarda-roupa, Selma. Agora à noite, e a gente vai ficar aqui de plantão durante a madrugada, pro momento que o resultado pode sair, enfim, a apuração vai seguindo durante a noite toda, aí sim gela. Então a saúde realmente, Selma, o conselho é bom, porque aí gela de madrugada, de manhãzinha, fica bem gelada. Eu vou me cuidar, pode ficar tranquila. Ainda vou voltar com vocês daqui a pouco, né? Nas 3 da tarde você volta aqui no horário de Brasília com mais informações e também a gente vai acionar daqui a pouco o Eduardo Barão, também correspondente do Grupo Bandeirantes nos Estados Unidos, com mais informações da eleição. Até já, Adriana. Ó, só mais uma coisa. Já encontrei o Barão, eu falei com o Barão que eu sou fã dele. Escutei o Barão a vida toda na Rádio Band News FM. Hoje trabalhamos, legal. um chamando o outro ao vivo na TV. Hoje já dei um abração no Barão. Não trouxe os presentes, porque não dá pra passar com comida aqui na alfândega. Era mentira, né? A preocupação dele era essa. Risco. Não é porque eu sou pão dura, não. É porque senão não ia Mas já dei um abração no Barão, a gente tá junto, ele vai falar com vocês daqui a pouco. Que demais. Obrigado, Adriana. Até já. Bom trabalho por Até aí. já. Qualquer coisa vai chamando a gente aqui. Qualquer novidade nos acione. Agora, 2h25 no horário de Brasília. Vamos a outros destaques importantes dessa segunda-feira, gente. A Polícia Federal indiciou Rubem Dário da Silva Vilar, o Colômbia, como mandante do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, no Amazonas. Você deve se lembrar dessa história. O crime aconteceu em 2022, lá no estado do Amazonas. A gente vai agora até a capital, Manaus. A Thaís Gama está aqui com a gente. Tem mais informações. Oi, Thaís, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que estão entre nós. A Polícia Federal conclui o relatório do caso do duplo homicídio do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips e indicia Rubem Dário da Silva Vilar, conhecido Colômbia, como o mandante do crime. De acordo com as investigações, Colômbia forneceu munições para a execução dos crimes, patrocinou atividades criminosas e ainda contribuiu com a ocultação dos cadáveres. O documento confirma que os assassinatos cometidos em junho de 2022 na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, foram em decorrência da atuação de Bruno em defesa do meio ambiente e dos direitos dos povos ribeirinhos e indígenas. O inquérito mostra ainda a participação de uma organização criminosa que resultou em ameaças aos servidores de proteção ambiental e às populações indígenas, além de causar impactos socioambientais. A PF indiciou 9 investigados. Além de Rubem Dário, estão presos os irmãos Amarildo e Osanei da Costa Oliveira, Jefferson da Silva Lima e Jânio Freitas de Souza, que é apontado como braço direito do mandante do crime. Braço direito do mandante do crime. O relatório agora será enviado ao Ministério Público Federal. Eu volto com vocês. Valeu, Thaís. A gente segue girando com a nossa reportagem. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, com aquela notícia horrorosa, inclusive, que a gente deu aqui em primeira mão, Grupo Bandeirante de Comunicação, com o nosso Rodolfo Schneider, daquelas pessoas que foram, aqueles pacientes, 6 pacientes que foram infectados com o vírus HIV, porque receberam transplantes de órgãos que estavam infectados. Agora, a notícia que a gente tem é que mais de 40 pessoas que receberam esses órgãos analisados pelo PCS Lab Salem ainda vão passar por uma nova retestagem. Eles passaram por uma semana passada no Hemorrio, agora tem mais uma para aquelas doenças depois do escândalo todo dos transplantes que a gente falou aqui para você. Quem conta mais para a gente aí e traz os detalhes é a Maria Eduarda Vieira. Oi, Maria Eduarda.
Oi, pessoal, boa tarde para vocês e para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, 45 pessoas que receberam, órgãos analisados pelo PCS Salem vão passar por essa retestagem. Essa parte da retestagem estava sendo feita pelos material dos doadores, porém 39 deles não tinham material suficiente para uma segunda análise, então 59 receptores foram chamados para realizar esses exames. 14 já realizaram e testaram negativo para HIV, então agora faltam essas 45 pessoas. A gente lembra que lá no dia 19 de outubro, o Hemorrio chegou a divulgar que uma análise com as 286 amostras havia sido feita e nenhum deles tinha sido infectado, porém uma segunda análise está sendo feita nesse momento. 14 já foram testados, tudo certo, negativo, então faltam agora 45. E uma notícia boa sobre esse assunto, esse escândalo que foi divulgado pela Band News FM, deve receber alta na próxima semana. O idoso que foi infectado após receber transplante de fígado aqui no Rio de Janeiro. Segundo familiares, ele foi diagnosticado com pneumonia. Esse diagnóstico veio por médicos da Fundação Oswaldo Cruz, onde ele é acompanhado, então a expectativa é que ele tenha alta na próxima semana. A gente lembra que 5 pacientes estão sendo monitorados aqui no Rio de Janeiro pela Fiocruz. Um idoso que reside no estado da Bahia também está sendo acompanhado pela Fundação. Volto com vocês. Tá certo, obrigada. Vamos para a economia. A gente está aí na expectativa de que o governo possa fazer o anúncio de corte de gastos depois que o ministro Haddad cancelou a viagem à Europa e hoje já teve reunião com o presidente Lula e disse que é muito provável que as medidas estejam prontas para serem anunciadas ainda essa semana. Quem está acompanhando tudo de perto lá em Brasília é o Caian Messina. Boa tarde, Caian. Exatamente, pessoal. Hoje um dia muito movimentado aqui no Palácio do Planalto, de onde nós falamos neste momento. O presidente Lula já se reuniu durante a manhã com diversos ministros e à tarde recebe novamente para mais uma rodada de negociações o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além de outros integrantes da equipe econômica e também da chamada cozinha palaciana. Estamos falando dos ministros mais próximos a ele, como, por exemplo, Rui Costa, da Casa Civil, Padilha, das Relações Exteriores, Paulo Pimenta, da Comunicação Social. Enfim, o objetivo é tentar fechar a questão do corte de gastos, mas dificilmente haverá algum anúncio ainda hoje. O próprio ministro da Fazenda afirmou que as negociações estão realmente muito adiantadas, devem ser fechadas, no entanto, até o fim desta semana. O governo, apesar disso tudo, apesar da fala do ministro Fernando Haddad, tem realmente muita pressa, porque à espera realmente dessas medidas, o mercado tem ficado bastante nervoso, tanto que o dólar tem aumentado, chegou a alcançar realmente níveis históricos, a Bolsa de Valores de São Paulo também tem tido muita volatilidade, então a intenção do governo é fechar realmente essas medidas o mais rápido possível. Mas uma fonte da equipe econômica me disse o seguinte: olha, não adianta a gente fechar algo que realmente não seja factível ou que não seja recebido pelo mercado como uma medida realmente importante para conter a escalada dos gastos públicos. Por isso, a intenção é realmente bater o martelo, fechar tudo com o presidente Lula para que então ele possa tirar todas as dúvidas. Os pontos mais polêmicos dizem respeito a medidas obrigatórias, como, por exemplo, hoje, o BPC, um benefício de prestação continuada que é pago às pessoas mais pobres do ponto de vista de renda, Então, a intenção do governo é fazer com que haja realmente um tipo de controle maior, justamente porque essa despesa tem crescido acima do que as próprias estimativas da equipe econômica. Outra possibilidade, essa bastante impopular, diz respeito à diminuição do seguro-desemprego se realmente o trabalhador tiver uma multa rescisória muito alta. Então, quanto maior a multa, menor a parcela do seguro-desemprego que seria pago na sequência. Então, a gente está falando de medidas bastante complicadas do ponto de vista político, por isso, realmente, o martelo será batido pessoalmente pelo presidente Lula.
Pois é, a gente está aqui aguardando porque os jornalistas perguntaram para o Haddad esses detalhes, o que estruturalmente o governo está para anunciar, a BPC, seguro-desemprego, abono salarial, e ele falou, olha, em deferência ao presidente Lula, que está terminando de olhar esses documentos, vamos aguardar algumas horas, ele ainda fala assim, algumas horas, para o presidente Lula, então, decidir a melhor forma de comunicação. Portanto, deixou aí uma deixa para a gente agora, mercado financeiro está todo esperando que ainda hoje possam sair esses detalhes de corte de gastos. Estamos Muito provavelmente aguardando. depois do fechamento do mercado, né? Provavelmente depois do fechamento do mercado, o pessoal está num ambiente bastante positivo. Olha, o dólar 5,77 caindo bem, mais de 1,7% em relação ao fechamento da sexta-feira, junto com essa chance um pouquinho maior, né, dessas últimas pesquisas da vitória da Kamala Harris.